Imagine comigo a seguinte situação. Um menino, depois de uma chuva, vai para o campinho e brinca a tarde toda. Volta para casa no final da tarde todo cheio de lama e pula no colo da mãe que acabou de tomar banho. Ou então alguém, por exemplo, que saiu para fazer a sua corrida e correu aí uns 15 quilômetros e chega todo suado e deu um belo abraço no seu pai que ele foi visitar sem sequer tomar um banho. Todas essas situações nos causam uma certa repugnância, não? Eu prefiro que ela se limpe primeiro, antes de me dar um abraço. Quero falar um pouquinho com você a respeito disso nesse vídeo. Vem comigo! Em Lucas capítulo 15, Jesus retrata a história de um filho que foi embora de casa antes do tempo. Ele chegou no pai e pediu toda a sua herança e falou: pai, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha parte da herança e eu vou embora de casa. E ele foi. E ele gastou todo o seu dinheiro, desperdiçou seus bens em festas, em baladas, com drogas, bebidas, com tudo aquilo que a vida podia oferecer para ele. Entretanto, um dia o dinheiro acabou e ele terminou por trabalhar em um chiqueiro. Ele cuidava de porcos. E ele ganhava tão pouco, que foi necessário que de vez em quando ele se alimentasse com a comida dos porcos, porque ele sequer tinha condições de comprar a sua própria comida. Só que a Bíblia diz que um dia ele caiu em si, e caindo em si ele lembrou: poxa, na casa do meu pai tem abundância de pão, tem fartura, e eu estou aqui padecendo e sofrendo em necessidades. Então ele se levantou e foi para a casa do pai. Ao se aproximar da propriedade do pai, o pai o vê à distância, corre até ele, o abraça, o beija e restitui todo o lugar que ele tinha antes de sair de casa. Cara, vamos pensar o seguinte: esse filho não tinha só desperdiçado os bens do pai, não tinha só deixado a casa e pedido a herança antes do tempo. Ele também estava fedido de porcos, ele estava cheirando mal. Entretanto, a Bíblia é clara quando Jesus nessa história ilustra o pai indo ao encontro dele e o abraçando apaixonadamente. E num abraço caloroso, ele lhe dá um beijo e fala: filho, que bom que você voltou. Cara, sabe o que isso ilustra? O quanto Deus nos ama, e essa é a exata figura de como Deus nos recebe. O que acontece? Qual que é a grande diferença daquela ilustração que eu dei para você no começo desse vídeo? Quando Deus nos abraça, mesmo sujos pelo pecado, mesmo tendo andado distante dele, longe dele, feito tudo o que ele abomina, andado em lugares que ele não queria que nós estivéssemos, pisado em lugares que ele não gostaria que nós tivéssemos pisado, ele mesmo assim nos recebe com um abraço e com um beijo. Não interessa o cheiro, não interessa o quanto sujo estamos, ele nos aceita e nos recepciona de forma calorosa quando nós decidimos voltar para os braços dele, para a casa dele. O que é mais interessante nisso tudo é que em tudo aquilo que eu te falei, o sujo contaminava, sujava e deixava sujo também aquele que estava limpo e que ele foi abraçar. Só que quando nós temos, ainda que de forma suja, um encontro com aquele que é santo, com aquele que é puro, com aquele que é limpo, é a santidade dele que nos purifica. A nossa sujeira pode ser a maior do mundo. Quando o abraço daquele que é santo se encontra com o nosso corpo sujo, com a nossa alma suja, com o nosso espírito distante dele, ele vem e nos purifica por completo e nos lava da cabeça aos pés, nos fazendo limpos e santificados em sua presença. Isso que é o mais tremendo. Aí você pode estar se perguntando: tá bom, Rodrigo, mas como eu faço então para achar o caminho para a casa do Pai? Como eu faço então para achar o lugar que eu devo estar para me encontrar com Deus dessa forma? Bem, tem um ponto-chave que esse jovem entendeu. Quando ele estava lá, misturado com a sua sujeira, misturado com os porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. E esse cair em si gerou nele o desejo de voltar para a presença de Deus. Então o que acontece? Qual que é o perigo dos nossos dias? Nós temos vivido dias em que as pessoas vivem entorpecidas
distraídas e entretidas. Então as pessoas têm nutrido o seu interior e enchido a sua vida de coisas que as distraem, de coisas que as deixam desligadas da vida, de coisas que as levam a ter prazer mais distante de Deus. E isso faz com que as pessoas não voltem para refletir o quanto necessitam de Deus, o quanto precisam do abraço dele e nem reparam o quão sujas estão pelo pecado. Para que a gente consiga voltar para Deus, é necessário que nós caiamos em si. É necessário que nós venhamos a reconhecer que estamos sujos e venhamos a nos arrepender do estado em que estamos. Cara, Deus busca corações arrependidos. Deus busca corações quebrantados que se voltem para Ele, reconhecendo a sua sujeira e buscando um abraço dele. Ele, da varanda de casa, vai se levantar e vai correr em tua direção para te recepcionar de volta e para falar: filho, eu te quero e o meu abraço te purifica, a minha santidade te deixa limpo. Cara, deixa essa sua vida de pecado, deixe o chiqueiro dos porcos, deixe a vida de desperdício, pare de jogar a sua vida no lixo e volte para Jesus. Ele é o melhor caminho, Ele é o melhor lugar, o abraço dele é a tua casa. Que Jesus abençoe muito você e Ele te espera.